Shalom Aleichem. Vamos continuar falando sobre a nossa série Os Pequenos Tesouros da Torá. Hoje falaremos sobre a Parashá Vaishlach e estaremos tratando do tema Gêmeos de Caráter Diferente, onde estaremos falando sobre os gêmeos Esav e Yaakov, que são filhos de Yitzhak. Esses dois rapazes que nasceram, conviveram numa mesma família, foram criados pelos mesmos pais, tiveram acesso às mesmas coisas, mas nós vamos perceber que eles seguiram caminhos totalmente diferentes em suas vidas. E você sabe por quê? Porque apesar de serem gêmeos, eles eram totalmente diferentes. Um deles foi ímpio e o outro um justo. E isso chegou a tal ponto que um deles se torna o último patriarca de Israel, completando aqueles três que seriam as bases para que a nação de Israel pudesse finalmente surgir. Nós temos então, nessa questão toda, e Yaakov que vai embora para a casa de seu tio, Lavan, e ali ele enriquece e depois ele retorna para casa. Mas por que Yaakov vai embora da casa de seus pais? Porque ele havia recebido a bênção no lugar de Esav. E depois, oportunamente, abordaremos os motivos disso. Mas ele vai embora, passa muitos anos fora de casa e quando ele retorna já para casa com toda a sua família e com todos os seus bens. O seu irmão fica sabendo do seu retorno e ele então vem ao encontro do irmão com mais 400 homens e isso amedronta Yaakov. Qual é a estratégia de Yaakov nesse momento? Ele manda presentes para seu irmão Esav. Mas quais são os presentes que ele manda? A Torá nos diz em Gênesis 32, 14 e 15 que ele envia 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Vamos então agora dissecar esses presentes, mostrar esses presentes separadamente para que possamos entender. Então, as cabras e os bodes totalizam 220 animais. As ovelhas e os carneiros, mais 220 animais. Temos agora também as camelas com as crias. Geralmente, cada camela tem uma cria, então supomos que serão 60 animais. Temos também as vacas mais os novilhos, que são mais 50 animais. E, finalmente, as jumentas e os jumentinhos, totalizando mais 30 animais. Nós vamos perceber o seguinte, qual é o total deste presente que Yaakov manda para o seu irmão, para aplacar a sua ira? O total de 580 animais. Agora você imagine alguém que manda de presente para um irmão que ele não vê há muito tempo, 580 animais. Certamente isso é um grande presente, demonstrando toda a generosidade de Yaakov e também demonstrando que aquilo que ele estava dando era somente uma pequena parte daquilo que ele tinha. E aí nós vamos ter uma coisa muito interessante, porque nós vamos analisar agora Gênesis 33, 9. Quando Esav recebe o presente e ele se encontra com Yaakov, ele diz para o seu irmão: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. O que significam essas palavras de Esav? A Torá diz o seguinte: tenho para mim o bastante, enfatizando a abundância de suas posses e que já tinha mais do que precisava para viver. Ou seja, ele está falando sobre opulência. Esav está dizendo assim: eu sou muito rico, eu não preciso do seu presente. Eu tenho para mim muito mais do que eu preciso para viver, mas eu sempre quero mais. Só que o seu presente eu não quero. É um comentário um tanto quanto tosco que esse homem faz acerca do presente que ele recebe do seu irmão. E aí nós temos também o outro lado da questão. Yaakov diz para ele assim: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida,
porque Elohim graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Veja só a diferença do comentário de um para o outro. Agora, Yaakov, quando ele fala disso, ele diz que tem tudo. O que significa isso? A Torá, o comentário da Torá explica: tenho tudo o que necessito. Este é o comportamento típico dos justos, que se contentam com aquilo que têm. Esav tinha bastante, mas ainda queria mais. E Yaakov tem tudo o que ele necessita e ele está feliz com o que tem. E a tradição judaica diz o seguinte: a quem se deve considerar rico? Quem se alegra com o que tem. E isso é interessante, irmãos, porque nós não temos muitas pessoas hoje no mundo que se alegram com aquilo que eles têm. As pessoas estão sempre querendo mais, sempre buscando mais. Veja só que interessante o caráter do justo. O justo denota sempre a sua humildade. Ele sempre demonstra que aquilo que ele tem recebido de Hashem, do Eterno, está sendo excelente para ele, e que se ele receber mais, ele se alegrará. Mas se não receber também, ele já sabe que ele tem tudo o que ele necessita para que ele possa viver. E agora, nós temos também uma outra coisa interessante. Eu peguei o livro de Provérbios para pensar alguns versículos que falam sobre o caráter do justo e do injusto. Vejamos. O Eterno não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Olha que interessante isso. O Eterno realmente provê tudo aquilo que a alma do justo necessita quando ele tem fome. E quando a gente fala de fome da alma, nós estamos falando de coisas que são imateriais, coisas que nós não temos como controlar, mas que o Eterno pode trazer e nos dar. Já quando o ímpio quer as coisas, o Eterno joga ele para o lado e diz: você não vai ter isso. Mais uma vez, bênçãos sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Olha que interessante também, falando sobre o justo, que a bênção está sobre a sua cabeça, e a cabeça é lugar de autoridade. Ou seja, o Eterno corrobora, ele confirma a autoridade do justo, e a bênção é derramada de cima para baixo, demonstrando que ela vem dos céus. Mas o ímpio, quando ele abre a boca, ele está cercado de violência. Finalmente, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Isso também é uma coisa tão espetacular que nós vemos. O nome dos homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia são comentados até hoje, e através deles nós temos crescimento, enquanto que os ímpios não se ouve falar dele. O nome deles é apagado. Olha que coisa fantástica essa. Por isso, nós hoje queremos enfatizar que nós temos dois caminhos que podemos seguir. Ou o caminho de Esav, que tem a sede pela riqueza, que ele quer ter sempre mais, ou o caminho de Yaakov, que está feliz com aquilo que tem, e mesmo assim o Eterno derrama ainda a bênção para que ele possa ter tudo aquilo que ele tem, né, a sua riqueza aumentada. Que o Todo-Poderoso possa realmente nos abençoar e que nós tenhamos condições de ter ainda mais daquilo que está no coração dele. Se você quer saber mais, acesse nosso site www.shemaisrael.com. Tem aqui o nosso WhatsApp para contato. Esperamos voltar a estar juntos em breve no nosso próximo capítulo de Os Pequenos Tesouros da Torá. Shalom, shalom, leitraot.